Fala, torcida palmeirense! Sejam bem-vindos ao Conexão Alviverde, o mais novo canal do torcedor palestrino no YouTube. Eu sou o Porco Louco e aqui você fica por dentro das principais notícias do Verdão, com reportagens, entrevistas, comentários, análises dos especialistas e tudo que a mídia esportiva repercute sobre o Alviverde imponente. Fim de semana de clássico, é o Choque Rei. Palmeiras e São Paulo, nesse domingo, às 18h30 no Allianz Parque, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Duelo decisivo. De um lado, o Palestra, buscando mais uma vitória para continuar vivo na luta pela vaga às quartas de final do Paulistão e seguir em busca do tetracampeonato estadual. E do outro, o rival, pressionado, à beira de uma crise. Para o Palmeiras, é vencer ou vencer. E o time da ESPN analisou o duelo desse domingo e tem também um raio-x dos craques do Choque Rei. Quem tem o melhor time? Aproveito para deixar os créditos para a ESPN e o Band Esportes, que também estarão na descrição desse vídeo. Então, se você é Palmeiras sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Agora sim, vem comigo! Campeonato Paulista no final de semana tem Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras, atenção para o que eu vou falar, depois vocês vão perceber. O Palmeiras, para se classificar, vai depender do São Paulo. Porque tem o clássico contra o São Paulo no final de semana, e depois o São Paulo joga com o São Bernardo e com a Ponte Preta. Exatamente. Então, tudo que o Palmeiras fizer a partir de agora está interligado com o São Paulo. E a vitória no clássico contra o São Paulo, ela é imperiosa. Não dá para pensar diferente para o Palmeiras. Depois a gente vai falar do São Paulo. Mas para o Palmeiras, não dá para pensar outra coisa. Porque tem que ganhar do São Paulo e provocar o São Paulo na reação contra os dois, que também terá mais esses dois jogos. Então, o Palmeiras passa nesse jogo contra o São Paulo a ter uma importância muito grande. É um clássico, é a rivalidade, é o jogo no Allianz. Né? A gente entende tudo isso. Um elemento. Então, o clássico ele fala por si só, ele tem uma importância, seja de classificação, seja para o torcedor, seja para a instituição também, porque a gente sabe que existe uma rivalidade ali até a questão política, né? Administrativa, de Palmeiras e São Paulo. Então, é um jogo, né, que vai mexer muito com o torcedor, com os jogadores, enfim, com as diretorias. Eu vi o GC ali, né, qual foi o melhor jogador, né, o destaque da partida. Como o Pascoalzinho falou, Zupac, a gente pode citar alguns nomes, né? Claro. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes, porque eu acho que é importante para ele uma boa atuação, né? Participa do primeiro gol com assistência, faz o gol de cabeça, é um jogador que é uma liderança do Palmeiras. É importante para os outros jogadores verem o Gustavo Gomes jogando bem. Acho que isso tem um reflexo para o time como um todo. E o Facundo Torres. Eu acho que é um jogador que hoje disputa a posição com o Estevão, porque ele joga muito melhor do lado direito, trazendo a bola para a esquerda, porque ele gosta muito disso, né? Trazer e chutar com a perna esquerda, ele tem um chute, ele tem potência no chute, ele tem precisão, né? Porque toda hora ele chuta e incomoda o goleiro. Então, eu acho que foi uma contratação bacana para esse momento do Palmeiras e também para quando o Estevão estiver aqui embora. Eu acho que ele vai estar mais adaptado, vai estar mais confiante e aí, logicamente, não vai fazer tudo que o Estevão faz, porque o Estevão é um extra classe. Sim. Mas é um jogador que vai agregar bastante para o Palmeiras. E esses destaques que a gente está trazendo aqui, eles levam a eu não sei se é uma dúvida que o Abel tem, talvez ele já tenha a resposta, mas é uma dúvida que a gente tem, que é sobre qual é o ataque que ele vai montar para o Choque Rei de domingo. Porque ele vai manter o time sem o centroavante fixo, como ele fez nos últimos jogos em que o time titular jogou, ou ele vai ter a figura do Flaco Lopes aproveitando 2 gols em 2 jogos e a referência, né? Porque com o Estevão de volta, com o Maurício jogando bem, com o Veiga no time, com o Facundo jogando bem, não há espaço para o Flaco Lopes. A não ser que ele opte por tirar um desses, que não será o Estevão, para ter a figura da referência. Eu acho que a grande dúvida do Palmeiras que eu tenho para o Choque Rei, de novo, acho que o Abel não tem essa dúvida, acho que ele já sabe, é se vai com o Flaco Lopes ou se vai de novo com o Maurício de falso 9. Ele gosta de ver... apostando em movimentação. O Abel gosta muito de olhar para o adversário, na composição do adversário. Botou três zagueiros contra o Corinthians. Sim. Né?
Então, tem o olhar... Por que 3 zagueiros? Só porque o Corinthians joga com 2 jogadores enfiados. Então, ele precisava de um homem para fazer a sobra. Para liberar os caras. Marca em losango, não tem em volta do lado, ele botou os alas espetados para largar o campo do Corinthians. Aí jogou num 3-4-3, como jogam os jovens treinadores europeus hoje, especialmente os treinadores formados em Portugal. Essa é uma forma de jogo que vocês podem adotar, depois eu não tenho problema não. Eu jogo com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes, esse 3-4-3. Sendo que desses 3 atacantes, 2 voltam na composição de meio. Deu para entender? Me fiz entender? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Então, jogam um 3-4-3 com os 2 homens de lado voltando na composição. E aí você tem sempre o meio-campo com bastante gente para marcar. E tem sempre gente sobrando, um homem pelo menos na sobra, para fazer as coberturas. Para isso, você precisa de um zagueiro rápido. O Palmeiras tinha um, Vitor Reis, agora não tem mais. Precisa de um zagueiro rápido para fazer esse tipo de marcação. Então, se o Palmeiras adotar essa postura, o Palmeiras pode adotar, já fez isso. Por quê? Porque o São Paulo tem um centroavante fixo, o São Paulo tem 2 meias com muita qualidade e um jogador que fica flutuando entre os volantes e os atacantes, que é o Luciano. Né? Só que o São Paulo tem uma deficiência. Bom, a gente vai falar do São Paulo, né? A deficiência do São Paulo é a composição desses 4. Porque esses 4 não têm a potência de marcação. E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Estamos falando já do clássico. Já engatei a terceira para falar do clássico. Mas acho que é isso. Ganhar o meio-campo deve ser o pensamento base do Abel, olhando o que o time dele tem de característica, o que o time adversário tem de fraqueza. Ganhar o meio-campo, acho que é a primeira missão que o Palmeiras tem. É o primeiro objetivo do Palmeiras para esse clássico. Entendendo como é que joga o São Paulo. Né? Nem estou falando se o São Paulo joga bem ou mal, mas entendendo como é que o São Paulo joga. Por Palmeiras entender o jogo e entrar no clássico com esse objetivo. Porque o Palmeiras está fora da classificação hoje. Sim. Né? O Palmeiras está fora. Né? Aliás, o grupo do Palmeiras é um grupo muito difícil, muito complicado. Né? Acho que é o mais complicado em termos de classificação. A Ponte está em segunda, Ponte. A Ponte é... São Bernardo, nada contra ninguém, mas a Ponte está em segunda. O São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Só que o Palmeiras, a vitória de ontem, essa vitória, esse tipo de vitória, a do Palmeiras, ela começa a botar pressão em quem está na frente. Porque 3 pontinhos que o Palmeiras... Por isso que eu falei para vocês a respeito do clássico. A vitória no clássico ela é importante, é imperiosa para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai a 19 pontos. O que o São Bernardo vai fazer, o que a Ponte Preta vai fazer, é problema deles. O problema do Palmeiras é chegar aos 19 pontos. Entendeu? Para quê? Para entender que o São Paulo vai precisar do resultado nas 2 partidas contra o São Bernardo e contra a Ponte Preta. E aí os jogos ficam interligados, né? Porque os times do Campeonato Paulista, eles não jogam com os times do próprio grupo. Sim. Os times do próprio grupo vão se enfrentar na outra fase do campeonato. É o primeiro contra o segundo. E o que tiver maior número de pontos, joga em casa. Então, é isso que a gente tem que entender do Campeonato Paulista. Não é como no Campeonato Carioca, não é como no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro já tem lá a formação de quem vai jogar contra quem. O Campeonato Carioca está esperando essa decisão, se o Flamengo vai ser primeiro, se vai ser o Volta Redonda. Depende dos acontecimentos dessa próxima rodada. Para o Palmeiras, é fundamental a vitória contra o São Paulo. Sim. Se não ganhar do São Paulo, o Palmeiras não sabe o que vai acontecer. O Abel vai na mão do Palmeiras. O Abel volta ao time. O Abel esteve suspenso. Volta, foi o João Martins que trabalhou. O Abel raramente acontece, mas ele sofreu com só o terceiro... a cada 3 jogos, né? Não, mas tem diminuído. Tem diminuído. O Abel já foi mais recorrentemente expulso, geralmente expulso. Ele melhorou. O vermelho tem vindo menos. Nesse quesito, não quer dizer que ele está um santo, né? Um santo. Mas ele melhorou. Eu vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que tinha que ser igual no Campeonato Gaúcho. Vai o auxiliar, vai o técnico junto. Porque aí não fica aquele revezamento na orelha da arbitragem. Não, mas espera o seguinte, minha senhora. Se for o auxiliar, o preparador físico e o técnico... Quem vai? Fora, quem fica? É o médico que vai dar É por isso que todo mundo vai ter que, dar uma segurada, entendeu? No ouvido da arbitragem. É o massagista que vai passar a instrução. É isso aí, é isso aí. Jesus! Agora, olha aqui, o negócio é o seguinte, a gente está falando de Palmeiras, óbvio, projetando já o clássico contra o São Paulo, pelo seguinte, o São Paulo pode definir a vida do Palmeiras futuramente porque enfrenta os outros 2 adversários do grupo. Pensar em domingo é o clássico e a gente está vendo aí o São Paulo em clássicos, né? Desde a estreia do Zubeldia contra o Corinthians, aproveitamento maior, 77%,
24,8%, contra o Palmeiras 16,7% e contra o Santos não conseguiu vencer. Também foi só um jogo, né? É importante olhar para isso. Aproveitamento geral de 44,4% em 6 jogos. A pressão, ela obviamente aumenta para o clássico. Embora a situação do São Paulo na tabela seja mais confortável que a do Palmeiras, ninguém vai estar olhando muito para isso, né? E aí eu acho que cabe, talvez, a gente questionar, e a resposta, na minha percepção, é diferente do que a gente falou do Carille em relação ao Vasco. Contra o Flamengo, o Carille talvez tenha que dar um passo atrás para montar um time competitivo e segurar o Flamengo da maneira que der. Eu não acho que o Zubeldia deva abrir mão da convicção dele e mudar este quarteto de frente no jogo contra o Flamengo. É um dilema, porque assim, quando a gente olha para o nível de importância do jogo, para o campeonato é muito evidente que é muito mais importante para o Palmeiras do que para o São Paulo. Agora, quando a gente olha para as pessoas, para os treinadores, ele é muito mais importante para o Zubeldia do que para o Abel. Sim. Então, assim, essa divisão de responsabilidade eu estou curioso para ver. E tem outra coisa que eu estou curioso para ver. Uma das perguntas feitas ao Zubeldia ontem foi sobre o gramado, né, o gramado sintético. Se o gramado sintético do Allianz pode mudar algo na preparação Já reclamaram da dele pro bola, jogo. né, do Paulistão também. E eu tenho a impressão, o Zubeldia não estava repetindo o time titular. Eu tenho a impressão que a ideia dele inicial era repetir o time titular nesses 2 jogos que ele repetiu, Inter e Velo Clube, e ganhando com o time principal, para ter conforto e mexer no time no clássico. Sim. Porque o São Paulo, se a gente olhar histórico, o São Paulo já teve 5 jogadores machucados recentemente no Allianz Parque. O Ferrarese machucou gravemente no Allianz Parque, o Wellington, lateral esquerdo, o Rafinha... Caramba, foi todo mundo lá? Rafinha machucou lá, tem o Galopo machucou lá. O Galopo machucou sozinho. E o Lucas Moura machucou lá. E o lateral esquerdo também, que está jogando. O outro, o Patrick. O Patrick Lanza. Então, há uma preocupação. E eu, assim, não sei se isso vai entrar na pauta para mexer no time, dado o momento ruim. Né? Se o São Paulo tivesse vencido os 2 jogos que ele colocou o time principal, dentro desse cenário, eu imagino que ele tiraria jogadores. Ele montou o time principal para isso. Mas agora estou na Para dúvida. vencer os jogos, E chegar somar sem 6 pressão no pontos clássico. e tirar os jogadores que ele acha que tem um risco ali. Sim, Por exemplo, o Oscar. O Oscar num campo sintético, sabe? Uma coisa que você tem que tomar um pouco de atenção. Agora, O com essa corpo- pressão, já não sei Exatamente. mais. O Lucas entendeu? num campo sintético. É isso aí. Estou curioso para Mas ver agora como essa pressão pressiona vai a afetar esse vitória. tipo de planejamento. Agora tem essa é uma situação que a gente vai viver, porque o São Paulo, contra o Bragantino, não virou. Contra a Inter de Limeira, não virou. Contra o Velo Clube, não virou. Então, por isso que chega pressionado. Porque se Então, chegasse, imagina, classificado. Não, tá classificado, não precisa desse jogo pra nada. Vai poupar nesse jogo? Bom, o jogo do Bragantino ainda teve um time misturado, né? Não era o time titular. Os 2 últimos foi time titular. Os 2 times... E ele não fez ainda 3 times titulares na sequência. Seria a primeira vez na temporada. E eu fico com a expectativa de que seja o time titular. Eu também. Porque, para mim, é uma coisa muito clara no futebol. A água bate no queixo. E aí, quando a água bater no queixo, você tem que começar a nadar. Porque se você ficar parado, você vai morrer afogado. Não, assim, porque você vê a pontuação do São Paulo, o São Paulo é líder do grupo, o São Paulo está classificado, então você poderia falar, bom, não interessa, né? Assim, por exemplo, isso, não tem interessa importância. os 3 pontos. Por mais que o São Paulo tenha tropeçado, mas os 3 pontos não são tão importantes para o São Paulo. Mas o momento do Zubeldia, por exemplo, é algo que pode fazê-lo ter que colocar o time principal, arriscar algum jogador no sintético, porque ele sabe que se caso ele perca, enfim, não digo de demissão, mas é um movimento complicado. Se o Palmeiras vencer bem, se o Palmeiras dominar o jogo todo, eu acho que vai... Eu acho que o amigo do Pascoalzinho vai ter um trabalho a mais ali de informação para segurá-lo. O meu amigo no São Paulo, ele foi taxativo para mim. Falou, não tem nenhuma chance. Ele falou, De demissão. Também acho que nenhuma chance. Tem, não deveria nenhuma, ter. Esse E tá jogo, certo, né, Pascoal? esse Se jogo a gente não prega vai que é determinar. pré-temporada, o Abel fala isso toda coletiva, o Felipe já falou que não vai matar o jogador, ele tá certo de segurar o treinador. Quem me disse falou isso. Ele não corre risco. Não, mesmo não. Agora, o capitão coloca um ingrediente que pode se tornar um estopim, que é se perderem de quanto? Porque existe vergonha. A vergonha de perder 1-0 é uma vergonha. 2-0 é outra vergonha. De 3 para cima já começa a aumentar a vergonha. Mas você acha que goleada, assim, no Allianz? Eu não sei o que pode acontecer. A gente nunca sabe o que pode acontecer num jogo dessa importância, dessa grandeza. O Palmeiras esperava ganhar do Corinthians. Mas precisa vencer. Esperava ganhar do Corinthians.
Tinha toda a certeza que ganharia do Corinthians. Ou não? Mas o momento do Corinthians é muito melhor, né? E não acabou não acontecendo. Né? Para a gente pensar desse outro lado, para a gente pensar em como veio o Palmeiras, deixa eu ouvir o Rafael Veiga, porque ele fala justamente desse enfrentamento e como ele tem sido nos últimos tempos, né? Então vamos ouvir o Veiga para a gente continuar a nossa projeção aqui. Nos últimos anos, a gente, São Paulo, sempre dá jogos bons, né? É uma grande equipe, tem ótimos jogadores. E é isso, vai ser um jogo difícil, todo mundo que joga contra o Palmeiras cria dificuldade, mas a gente vai fazer de tudo ali para fazer um bom jogo e ganhar, que é o principal. Thaís, Upa, o outro lado, são sempre bons jogos. De fato, a rivalidade ela é aumentada nos últimos tempos, né? Mas eu não imagino, assim, é bom que a gente diga que o Abel vai ter todo mundo à disposição. Estevão volta, então pode colocar o time completo. Marcos Rocha descansou. Mas eu não imagino um placar tão elástico, assim, de repente... Não, os clássicos entre Palmeiras e São Paulo não têm sido elásticos. E assim, a gente vive uma era, os últimos anos, que no futebol paulista existe uma supremacia do Palmeiras, né? Não só porque o atual tricampeão paulista, mas até nas competições nacionais, o Palmeiras é quem tem vencido mais, nacionais e internacionais. Se tem alguém que conseguiu virar uma pedra no sapato do Palmeiras nessa era hegemônica, do Palmeiras no futebol paulista, é o São Paulo. Com diferentes técnicos. Principalmente no Morumbi. Exato. Mas no Allianz já incomodou também. Com diferentes técnicos. Do Diniz ao Rogério, ao Dorival, são técnicos que... O Diniz não pegou o Abel Ferreira, mas o Rogério e o Dorival, principalmente, causaram muitos danos. O São Paulo desses técnicos, eles era o time que mais conseguia criar armadilhas para o Palmeiras do Abel, numa era em que o Palmeiras do Abel batia em todo mundo, especialmente Corinthians aqui, de Santos também. Mas agora a gente não sei até que ponto isso vai entrar. Os clássicos de São Paulo têm sido clássicos de menos gols, né? E com poucos placares elásticos. Então, não imagino um placar elástico, mas vejo o Palmeiras em vantagem para o jogo. O Palmeiras vai estar em casa, o Palmeiras vai estar completo, o Palmeiras precisa mais do resultado do que o São Paulo, então também não sei quanto isso vai enervar o Palmeiras para essa partida, mas eu imagino, perto do que a gente tem visto, um Palmeiras mais dominante, não em placar, em bola, em jogo, em proposição. Acho que vai motivar o Palmeiras, né? Tudo isso que você falou. Enervar é difícil você olhar o Palmeiras nessa situação, porque é um time já que viveu muita coisa. Eu acho que vai motivar o Palmeiras a fazer mais um bom jogo, como fez contra a Inter de Limeira, por exemplo. Então, assim, o nível de enfrentamento é bem diferente. É diferente, né? Mas... Não, é bem diferente. Mas eu acho que com relação à motivação, eu acho que é muito maior. Se você se motiva para jogar contra a Inter de Limeira no Limeirão, com todo o respeito, e faz um bom jogo, imagina isso, né, multiplicado contra o São Paulo. Então, assim, o Palmeiras tem a torcida ao seu favor, tem o gramado, né, que os caras estão acostumados a jogar. Então, eu vejo o Palmeiras, clássico tudo pode acontecer, mas eu vejo o Palmeiras com bem favorito para esse confronto. E o time titular do Palmeiras, ele vem de 2 bons jogos, que foi contra a Guarani e contra o Corinthians. Um ele ganhou, um ele empatou. Mas foram 2 bons jogos. Então, contra o Água Santa foi time reserva, quase reserva. Ontem foi um time mais titular do que reserva, mais um time mexido. Mas os Cobras do Palmeiras mesmo vem de 2 bons jogos. Então, assim, tudo leva a crer que o Palmeiras tem as ferramentas para repetir esse desempenho contra um São Paulo que tem valores individuais muito bons, mas hoje é um time mais desequilibrado e vem com uma pressão maior porque não ganha 3 jogos. Se fizer o retrospecto recente, com certeza. Quem foi que perguntou se já estava na hora do dito isso? Então pode ir. Pode ir. Dito isso, Dito isso, Palmeiras 2-1. 2-1, Palmeiras. 2-1. 2-1 para quem, capitão? Palmeiras. E você, Pascoal? Se o Zubeldia não criar nenhuma surpresa, 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Se o São Paulo criar alguma surpresa para o jogo, alguma novidade, porque esse tipo de jogo tem que ter novidade. Não adianta você entrar o normalzinho. O normalzinho já acontece. O normalzinho está mapeado. O treinador adversário recebe um mapa aqui, ele já sabe quem é quem, e já sabe, está tudo mapeado. Amanhã, o jogo é domingo, né? Sim. O jogo amanhã, hoje eles folgaram, porque tem aquele descanso, aquele negocinho. São Paulo, né? O Palmeiras também. O São Paulo também folgou, faz um treino só. Então, amanhã, quando o Abel for botar o time, porque o Abel pega o time, põe em campo e faz o trabalho todo. O Abel é desse tipo de treino. Ele não gosta que vê o treino, mas a gente vê. Então, tem gente que vê. Aí vira para cá, vira para lá, e vai montando o time. Entendeu? Vai encaixando o time. Nessa de encaixar o time, vai voltar o Estevão na ponta. Sim. Entendeu? Sim. Vai incomodar a lateral.
Aníbal no meio. Aí, Então, dois a um Aníbal, ali. Rocha e Estevão, são os três que voltam. 2x1 ali, 2x1 aqui, 2x... Ninguém vai dar a vitória do São Paulo nessa mesa. Pode ser a senhora. Eu não, eu vou de 2x2. Tá com cara de empate esse clássico. Eu quero ver muito gol, porque é um domingo animado. O Everton e Rafael. O Everton. O Everton. O Everton. Mike e Igor Vinícius. Mike. Mike. Gustavo Gomes e Arboleda. Aqui tem jogo. Pra mim, eu gosto do Arboleda mais. Gomes. Eu acho que começou a temporada o Gomes melhor. Acho que tem sempre jogo entre os dois. Gomes no momento. Gomes. Murilo e Alan Franco. Alan Franco. Alan Franco. Cadê? Bosta aí, gente. Gustavo Gomes, cadê? Sentiu. aquela Sumiu. Sentiu. Acho que quando Um colocou, emparelhamento polêmico. quando colocou 4x0, o dedo ali era São Paulino. Falou, Isso, você falou, não, ele isso aí travou. não vou admitir. Tá muito por conta dessa semana também. A semana do fazer o cara a cara São Paulo e Palmeiras há uma semana, talvez fosse outra distinção. Você vai ver a partir de agora. Murilo e Alan Franco, então, portanto, Alan Franco. Sim. Piquerez e Enzo Dias. Piquerez. Querês. Emiliano Martínez e Pablo Maia. Deveria ser o Pablo Maia, se estivesse jogando bem. Eu vou no Pablo Maia. Eu já vi conheço- jogar. eu conheço. Martins jogou uma vez. Eu nem sei direito como o outro joga. Eu vou no Pablo Maia. Pablo Maia, embora ele esteja muito abaixo, né, do... Sim, a gente tá comparando ele com ninguém. Richard Rios e Com Alisson. respeito. Esse é bem bom, hein? Nesse momento, duelo. Richard Rios. Nesse momento o Richard, mas acho que tem jogo, né? Eu prefiro o Alisson. Se eu fosse pra vender, o Richard Rios. Mas como é pra jogar agora assim e tal, eu prefiro o Alisson. Então estamos empatados. Richard Rios é muito... E a nossa direção põe Alisson. Tá. Ó, essa é duríssima, hein? Rafael Veiga e Oscar. Veiga. Meu recorte do Oscar, como eu não tinha contra o Corinthians, agora eu tenho um pouco mais. Então eu vou de Oscar. Rapaz. É duro, hein, mesmo. Rafael Veiga, vai. Então eu vou de Oscar, só para empatar e nosso editor tem que resolver. Veiga. Aí eu acho Foi o que- Ítalo, né, que votou no Veiga? Sei. Aí a gente podia dar uma mudada, né? Mas já foi, né? Acho que seria melhor Estevão e Lucas. Então vamos inverter. Maurício e Luciano. Estevão e Lucas, Maurício e Luciano. Pode ser? Essa é a comparação no campo. Mas pro print é melhor trocar então aí. Porque senão vão falar, escolheu esse e tal. Vamos trocar. O print não vai entender que foi a gente exato. que definiu outro duelo. Vai voltar aí já. Atenção. Rapaz. Mas é bruta mesmo. Olha lá, ó. Pintou. Maurício e Luciano. Olha. Maurício. O ano do Maurício já é bom, né? Começou muito forte. Eu acho o Luciano muito decisivo pro São Paulo. Luciano. Vou ficar com o Maurício. Então, de novo, nossos editores vão decidir. Maurício ou Luciano? Luciano. Ih, massa. Estevão e Lucas. Estevão, né? Estevão. E com dor no coração, porque eu acho o Lucas um jogadoraço. Então, Estevão. Mas talvez tenha sido o pior da semana na Brasília, né? Muito mal os dois. Facundo Torres e Caleri. Para mim, Caleri. O Caleri tá começando de novo a responder, né? Tava tudo muito parado e tal. Eu vou Caleri, ficar com ele pelos serviços prestados. Eu também. Quando eu conheço pouco. E Abel Ferreira e Zubeldia. Abel. Aí realmente... O Abel não perde um cara a cara há uns 3 anos. Verdade, com qualquer um ele vai ganhar, né? Acho que Abel, qualquer de cara. verdade, há uns 3 anos. O Abel não perde um cara a cara. Jorge. Eu acho que não também. Do Arthur, eu acho que Ganhou. Não, acho que Abel, não. né? O Abel não perde. Essa é a frase. O Abel não perde um cara a cara há uns 4 anos, uns 3 anos, vai. Há uns 3 anos o Abel, qualquer um que põe aí. Guardiola, Abel. Ele tá assando. Hã? A batatinha dele tá assando. Do quê? Do Abel? Claro. Pô, então, se a batata do A Abel outra tá fritou assando, Gente, a do Zubeldia chama tá o onde? bombeiro. Ele que Mas já- vocês não estão dizendo que o futebol é assim? Momense? Então. Ah, não tá assando, gente. Pelo amor de Deus. Não Meu dentro dia já da... chama o Não, bombeiro. Agora eu fazendo editorial aqui. não no CT pra dentro, no CT pra fora, galera. Ah, tá. Brava, Bom, velho. sim.
Fora Abel, Então tá aí, ó, Abel, até que é equilibrado, incrível, né? Pagre Abel, Massapano, nunca viu essas Massapano eu já ouvi Mas muito. é que tá, eu não acho incrível. Os times titulares, eles são bons e parecidos, do Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Só que o restante é que vai mudando a situação. Tá? Aí sim, aí nós temos Mas uma os diferença. 3 times titulares, eles se encaram. Tem jogo. Faz um Jogo. triangular aí. Não, tem um vai jogo. ganhar de um, outro vai ganhar de outro. E Jogo. tem jogo. E aí, meus amigos, quem tem o melhor time? Palmeiras ou São Paulo? Na minha opinião, o Verdão é favorito para o confronto. E o meu palpite é Palmeiras 3, São Paulo 1. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!